Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e como prometido, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais extenso porque ele vai se tratar de um assunto que vai ser estilos arquitetônicos, que é algo que eu gostava bastante quando eu era mais jovem, ainda gosto bastante, eu acho super interessante. Lá na página 7 a gente tem arquitetura no tempo, tudo bem? Cada época, cada ambiente, uma arquitetura. Então, a gente pode ver a evolução da arquitetura de acordo com algumas ruínas que nós temos, algumas muito famosas. Principalmente as ruínas que tem na Grécia, no Egito e na Tailândia, que são os três estilos, além das asiáticas em geral, no Japão e na China, nós temos também as construções que são muito charmosas. Eu, particularmente, gosto bastante e um do estilo que eu gosto muito é a arquitetura mais ou menos da época medieval, que tinha os castelos, porque eu sou apaixonada por castelos e aí é uma coisa que é uma paixão. Mas aqui nós podemos ver que tem vários estilos arquitetônicos diferentes e cada tempo tem o seu estilo. Desde o neoclássico ao barroco, ao gótico, ao renascentista, então a gente tem vários estilos arquitetônicos diferentes ao longo deste tempo. Aqui a gente tem algumas das fases históricas nos seus estilos de arquitetura. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar alguns exemplos rolando na tela para vocês, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem referentes a estilos arquitetônicos, por favor, mandem para mim, via Schools. Nós vamos começar aqui pela característica clássica, tudo bem? Que é voltada para a estética em sintonia com a arte greco-romana. Então, nós estamos falando geralmente dessas coisas que tem os templos antigos e as casas gregas antigas, greco-romanas, no caso, que a gente pode ver muito em algumas construções da Grécia que são muito bonitas. Inclusive, a gente vê elas assim, toda desbotadinha, toda branca e fala: nossa, ela deve ser assim. Mas não, no início dos tempos, alguns historiadores dizem que elas eram pintadas, elas eram coloridas. Inclusive, alguns frontões, que são essas partes triangulares das frentes das construções, eles eram coloridos. Então, com o passar do tempo, aquela tinta, que geralmente era a base de têmpera, foi derretendo. Por isso ficaram assim nessas tonalidades de branco e bege. Mas no início não eram brancas, eram coloridas. A gente tem também a arquitetura românica, que destaca as torres e as abóbodas. Então vocês podem ver que o estilo já é um pouco diferente, porque apesar desse greco-romano ter esta pegada um pouco mais clássica, nós já vemos aqui um pouco mais de construções diferenciadas com abóbodas, tudo bem? E dentro disso, dessa variação, a gente tem a arquitetura gótica, que define-se já pelo sistema de abóbodas com estrutura de madeiras, cruzares e paredes com vitrais. Mas outra coisa que estrutura bastante a arquitetura gótica são os arcos botantes, porque a construção de arquitetura gótica, principalmente em igrejas como a gente tem na França, que é a Catedral de Notre Dame, ela tem os arcos botantes porque ela é uma construção muito grande, muito alta. Então, ela não ia suportar o peso todo daquela construção se não tivesse algo que apoiasse, principalmente de acordo com o que algumas coisas são colocadas como algumas abóbodas mesmo que não são bem redondinhas. No Brasil, a gente tem uma arquitetura semigótica, assim, a gente pode dizer que ela até é neogótica, porque nós temos a Catedral da Sé, que não é nem um pouco o tamanho da Catedral de Notre Dame, mas ela também tem essa pegada com os arcobotantes e com as construções indo em direção aos céus. Então tem que ver também quais as estruturas que fazem com que essas características estejam ali. Apesar de ter a abóboda também e ter aquela domo bem no centro, ela é considerada mais neogótica justamente por causa daquele domo que tem no centro, no topo da Catedral da Sé. Tudo bem? Então, ela é considerada neogótica. Nós temos também a arquitetura renascentista, que retoma o estilo clássico, em que prevalecem harmonia, luz e força. Então,
A renascentista vai buscar suas referências aonde? Como toda arte renascentista, vai buscar suas referências na Grécia Antiga. Então, ele traz toda essa retomada do que era o belo para as pessoas. Então, uma época geralmente tenta buscar alguma coisa na anterior. No caso deles, do renascentismo, foi ali na arquitetura grega. Não só na arquitetura, mas em várias formas de arte daquela época. A barroca, ela reforça o aspecto monumental e valoriza as formas de luz excessiva e os elementos decorativos. Então, lembra que eu disse que a arte barroca é uma arte muito repolhuda quando a gente estudou ali o chiaro escuro? Então, é a mesma coisa. Então, as igrejas barrocas, as construções barrocas, elas são muito opulentas e muito decorativas. Lembrando que algumas dessas artes a gente tem mais foco delas em igrejas e construções que são patrimônios do Estado. Por quê? Porque era muito caro uma construção. Então, as casinhas mais populares de vilas, elas eram um pouco mais humildes. Agora, as casas dos nobres, algumas tinham até aquele ar mais de época mesmo, como o clássico ou o barroco, porque era uma ostentação daquelas pessoas, certo? Então, lembrando que aqui o barroco é sempre muito repolhudo e muito opulento, muita decoração e muito riqueza, né? A neoclássica vai abandonar os ornamentos e a readotar as colunas do período clássico. Enquanto a gente fala do período clássico, a gente volta de novo lá na Grécia. Por quê? Porque as retomadas do que eles dizem clássico e do que eles dizem menos é mais remota àquele lugar. Então a gente sempre vai estar voltando nessas arquiteturas clássicas que as pessoas gostam até hoje, que é o menos é mais. A moderna propõe a utilização de estruturas metálicas e vidros como elementos principais. Então, quando a gente tem ali uma parede que seja só de vidro, ou quando a gente tem alguma abertura, algumas janelas diferenciadas, algumas sacadas, então tudo isso a gente pode ver que já entra mais na moderna, porque tanto na clássica, quanto na gótica, quanto no barroco, não tinham tantas coisas desse tipo. Então, as estruturas vão se modificando para que essa modernidade apareça cada vez mais, certo? A futurista. A futurista vai se caracterizar pelas formas simples e funcionais com predomínio da arte e do design. Então, quando a gente tem um design que é muito louco, muito inovador, como a gente já viu alguns do Niemeyer, que tem tipo uma cúpula ou que você tem um formato diferente, as pessoas já entram no nível que seja mais o futurista, porque não é normal, a gente vê uma casinha que é uma casinha aquele quadradinho, que ele sobe, no máximo uns chalés, que são aqueles que tem as pontinhas, os topinhos, mas ao mesmo tempo as pessoas não dizem que aquele design é futurista porque é muito comum. Hoje em dia, se a gente entra num design, por exemplo, algumas pessoas que estão construindo casas com containers, já entra nesse quesito futurista da coisa, tudo bem? E os racionalistas, que valorizam formas geométricas, sem ornamento, com espaço livre integrados à arte do paisagismo. E aí a gente entra realmente nessa parte onde o futurismo foi para o racionalismo. E aí a gente vê diferentes estilos arquitetônicos e uma liberdade maior do design na hora de projetar alguma coisa, certo? Então, esses são os estilos que nós vemos com mais frequências quando nós vamos falar de arquiteturas antigas e de monumentos, tudo bem? Lá na página 8, vocês têm Revivência e Registro em Arte, que vai ser pesquisa de estilos arquitetônicos. Escolha o estilo arquitetônico que você mais gostou e faça um resumo das principais características desse estilo. Como eu já disse, um dos estilos arquitetônicos que eu gosto muito é o gótico. Então, eu gosto muito da forma como ele se apresenta, eu gosto muito dos elementos que ele traz, porque eu acho isso muito interessante, principalmente a questão dos vitrais que ele traz. Então, eu gosto muito dessa parte e eu acho muito interessante historicamente para todos. Aí vocês vão escolher um estilo arquitetônico que vocês mais gostam para falar sobre.
É lógico que aqui nós não entramos em outros estilos, em diferentes estilos, principalmente que a gente pode ver no Egito, nós temos um tipo de construção diferente do que a gente tem na Grécia, diferente do que a gente tem no Japão. Então, esses estilos também são contados e vocês podem fazer. Por exemplo, as casas tradicionais do Japão ou os templos japoneses. Você pode escolher falar sobre eles também, que não tem problema nenhum, e eu acho chique do mesmo jeito. Eles têm umas disposições totalmente diferenciadas do tradicional. Inclusive, eles têm aquela parte que você tira os sapatos para entrar em casa, mesmo nas construções antigas. Então, isso é bem legal. Então, galera, nós vamos parar nessa aula por aqui hoje para vocês conseguirem assimilar um pouquinho e terem tempo de dar uma pesquisada sobre essas partes das arquiteturas, tudo bem? Então, não precisa se atrapalhar, vai com calma e qualquer dúvida, por favor, pergunte, porque já na próxima aula a gente já vai ver a nossa atividade complementar, tudo bem? Então, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam gostando da aula e tchau!